Fala, galera! Na aula de hoje, a gente vai estudar um pouquinho a respeito das membranas plasmáticas, que são aquelas estruturas que a gente aprende lá no sétimo ano, que é a base da célula. Membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Lembrou? Então, quando eu falo de membrana plasmática, eu estou falando de célula. Então, estamos estudando as células. O que a gente precisa saber para conhecer a membrana plasmática e conseguir realizar um exame de escola, um exame de Enem aí com sucesso? A gente precisa entender o contexto em que essas células foram estudadas, né? Como é que as células foram descobertas? Como é que entenderam isso? O que viabilizou o estudo da célula? A gente precisa assimilar os compostos da teoria celular. São três, super fáceis: compreender a organização da membrana plasmática, relacionar as especializações da membrana plasmática com a funcionalidade dessa especialização no nosso organismo. O que significa isso? Ora, a membrana plasmática, ela delimita a célula. Mas ela faz só isso? Claro que não. Ela tem outras funções especializadas, que é o que nós veremos hoje. A gente vai diferenciar também os tipos de transporte que ocorrem por meio da membrana plasmática. Além disso, vamos reconhecer a parede celular como um envoltório que a célula tem, mas não são todas as células. Hoje a gente vai conhecer a parede celular de celulose presente nas plantas. O desenvolvimento do microscópio, ele não data apenas dessa época que a gente está vendo aqui, não. Olha, porque eu começo com Leeuwenhoek, que nasceu em 1632, e antes dele, outros indivíduos, outros sujeitos históricos, inclusive, que são registrados em livros, já haviam tentado ampliar a imagem dos objetos pelo meio de lentes. A gente vai trabalhar aqui porque é o que entra dentro da nossa disciplina, que é biologia. Então, ele faz o primeiro microscópio, bem rudimentar, e observa a existência do que ele chama de animálculos. O que é isso? Animalzinho, bichinho que ele viu na água. Provavelmente ele viu alguns protozoários, né? Ou outros pequenos artrópodes, enfim, coisa bem pequenininha, e ele viu que existia um mundo além dos nossos olhos. Aí o Robert Hooke ele aperfeiçoa o modelo de microscópio e começa a identificação da célula. É isso que nós estamos vendo nessa imagem aqui embaixo, ó. Isso aqui é uma imagem o quê? Da cortiça. Tá vendo? Isso é uma imagem da cortiça no microscópio óptico. A gente não consegue ver aqui núcleo celular, organela. Ele só falou: "Ah, eu vou chamar essas células de célula". E aí a gente começa a pensar na célula. Com o desenvolvimento tecnológico, né? Matthias Leiden e Theodor Schwann criam a teoria celular, que é o que a gente vai ver já já. Eles dois observando as células e observando, né, através de estudos, principalmente nos debates aí relativos à origem da vida, eles criam a teoria celular. E aí nasce em 1906 o Ernest Ruska, um russo que cria o microscópio eletrônico. A partir do desenvolvimento do microscópio eletrônico, a gente consegue descobrir outras estruturas que existem dentro da célula. E aí a teoria celular, ela fica então quase que imbatível. Quais são os pressupostos dessa teoria? Todo ser vivo, ele é formado por células. Então, uma rocha não tem célula, por isso ela não é viva. Uma rocha não tem célula, são minerais, não é? A célula é a unidade fundamental da vida, ou seja, só é vivo aquilo que possui célula. E aí a gente entra na discussão dos vírus. Os vírus não são considerados seres vivos pela grande parte dos autores. Por quê? Porque eles não possuem célula e aí eles não têm metabolismo próprio. Então, os vírus não têm um reino, a gente só chama de vírus,
porque eles não têm célula. Inclusive, é a presença dessas células e o modo como essas células funcionam que me permite criar aí a divisão dos reinos dos seres vivos. O reino das plantas, dos fungos, das bactérias, né? Toda célula ela é originada de uma célula pré-existente, seja por divisão celular, por fragmentação, por mitose, meiose. O fato é, eu preciso de uma célula inicial para ter outras células. Essa é a teoria celular. 3 pressupostos. Todo ser vivo é formado por célula, a célula é a unidade fundamental da vida e toda célula é originada de uma célula pré-existente. Esse é o Ernest Ruska, que desenvolveu, né, não é descobriu, ele desenvolveu o microscópio eletrônico e permitiu a identificação do núcleo celular. Então, ali a gente falou, nossa, além do que já foi visto, tem um núcleo ali. E o que é que a gente tem dentro do núcleo? O DNA, não é verdade? A nossa identidade celular. Ele identificou também a membrana plasmática, então é graças a ele que a gente vai estudar o que vai ver aqui hoje, né? Conheceu, né, nos permitiu conhecer as organelas celulares, mitocôndria, ribossomos, complexos de Golgi e outras organelas relacionadas com a nossa vida, e também percebeu que todas essas organelas ficavam mergulhadas em uma substância que ele chamou de citoplasma. A membrana celular, gente, ela tem uma organização e a gente precisa conhecer essa organização. Ela é uma bicamada fosfolipídica, como o próprio nome já diz, Bi2, duas camadas, fósforo lipídico, tá? Fósforo e lipídio, lipídio nós já vimos. Ela é conhecida como modelo do mosaico fluido, o próprio nome já diz o que é um mosaico fluido, é um mosaico fluido. Ela tem uma camada que é polar e apolar. A gente sabe que o óleo ele não se mistura com a água, ele forma micelas, não é verdade? Tem uma mistura aí, né, gente? Que é a que permite formar micela, mas a gente vai dizer que o óleo não gosta de água, não mistura com a água. Por quê? Por causa da diferença de polaridade. Óleo e água, aquelas bolinhas que a gente vê dentro do copo, por exemplo, se eu pegar um copo de água e colocar óleo, aquelas bolinhas se chamam micelas. Então, me mostra ali que o óleo e a água não combinam. Existe ali uma versão. A mesma coisa acontece com uma parte da minha membrana plasmática. Uma parte gosta de água e a outra parte não gosta de água. É o que eu tenho, então, uma parte hidrofílica e outra parte hidrofóbica. A membrana plasmática apresenta alguns tipos de proteínas, como as proteínas integrais, inteiras, né? Integral a gente sabe que é inteiro. As proteínas periféricas, ou seja, que estão na periferia da célula. Periferia é mais distante do centro, né? Temos as glicoproteínas e os glicolipídios, além do glicocálix. O glicocálix ele é legal, que dá para fazer uns questionamentos para o aluno interessantes, principalmente relativos ao transplante de órgãos, né? Já que é o glicocálix que reconhece a célula de frente, a célula de trás. Ele faz um reconhecimento da área. Fala assim, olha, você não é daqui não, vai embora, né? E rejeita um órgão, por exemplo. Aqui, pessoal, o exemplo é um modelo. A gente tem que entender que isso tudo que o livro mostra para a gente são modelos. Aqui nós temos, então, um modelo de membrana plasmática. O que que eu tenho aqui? Olha, uma glicoproteína, que é o que eu vou chamar do meu glicocálix, tá? Que reconhece, você não é daqui não, vai embora, o organismo, o córnea, o rim, né? E por isso o paciente vai passar aí a vida tomando medicações para reduzir a resposta imunológica, ou seja, vai tomar imunossupressores. Tenho moléculas de colesterol constituindo a minha membrana plasmática, que eu não posso ter muito, né? Porque senão ela deixa de permitir que a minha membrana seja um mosaico fluido e vira um mosaico duro. E isso não pode. O excesso de colesterol na membrana plasmática vai endurecer a membrana, e isso não é bom para a minha saúde.
Tenho aqui carboidratos de superfície, também atuando em reconhecimento celular. E tem as proteínas, olha, uma globular, que a gente vê que ela é periférica, porque ela está na periferia. Tem proteína de canal, olha se aqui dentro um canal, facilitando, né, o transporte, a entrada e saída de substâncias. E tem proteínas integrais, olha, elas estão ali inteiras, integrais ali. Olha uma outra moléculazinha de colesterol. Tá vendo? A gente precisa saber analisar a imagem, né? A habilidade C4H17 do Enem, que é você ler uma imagem, ler uma figura. Aqui essas bolinhas representam fósforo, tá vendo? Estou desenhando em cima o fósforo. Olha aqui a camada lipídica, essas perninhas, tá? De lipídio e aqui o fósforo, uma cabeça de fósforo, perninhas de lipídio. Imagina um palito de fósforo com duas pernas, cabeça de fósforo e as pernas de lipídio. E são duas, olha, eu corto aqui no meio, ó. A de cima e a de baixo, bicamada fosfolipídica. Dá um pause no vídeo e analisa a imagem, tá? Essa membrana plasmática que você viu, ela também tem algumas especializações. Além de transporte, de delimitar a célula, ela se especializou em algumas tarefas que são bastante específicas e muito importantes para a vida, como as microvilosidades. As microvilosidades aumentam a superfície de contato. Eu dou o exemplo da sanfona. Eu pego uma sanfona desse tamanho e eu abro, ela não é muito maior? Como que é mais fácil eu guardar uma sanfona aberta ou fechada? Fechada, né? E eu abro, ela é grandona. O meu intestino é assim, por exemplo. Então, essas microvilosidades aumentam a área de contato dos nutrientes que eu me nutro, né? Que eu ingiro, com o meu intestino delgado. Então, vamos pensar que está entrando aqui um elemento X que a gente se alimentou. Ele tem esses espaços todos para entrarem, olha. Aumentou a superfície de contato. Então, eu tenho as vilosidades aqui dentro e as microvilosidades, tá? Então, a gente vai falar das microvilosidades que aumentam a superfície de contato dos nutrientes com o meu organismo, ou seja, com a minha nutrição. Estou te dando um exemplo, tá? Para você entender que, já que eu comi uma cenoura e vou absorver os nutrientes da cenoura, nesse espaço aqui, ó, ele é muito maior do que se meu intestino fosse lisinho, fosse uma pista lisinha, tá ok? Então, as microvilosidades aumentam a superfície de contato do nutriente, por exemplo, com o meu intestino, por exemplo, aumentando, otimizando a absorção dos meus nutrientes. Uma outra especialização que é bem bacana é a chamada desmossomos. Eu gosto de associar desmossomos, fazer analogia com velcro. Velcro não gruda? Não cola as coisas? Ou um parafuso de uma porca, por exemplo, que serve para conectar, né, para grudar. Eu preciso que minhas células fiquem grudadas, fiquem juntas, olha, porque senão se eu puxasse aqui, ó, ia sair, ó, e não está saindo, tá tudo lá guardadinho. Por quê? Porque eu possuo aí como se fosse uma peça de Lego, né, uma que encaixa na outra, desmossomos que conectam essas células, que unem, que permita com que uma célula junto à outra forme, por exemplo, os nossos órgãos e tecidos. Esse GIF, ele me mostra a transição, né, das substâncias, elas passando de um lado para o outro, de dentro para fora da célula. Então, o que que eu tenho aqui que eu posso observar? A minha bicamada fosfolipídica, olha aqui, uma camada aqui, outra camada deste lado, ficou tortinho. Então, ou seja, uma bicamada fosfolipídica, né? Tem duas camadas lipídicas aqui, né? De fósforo e lipídio. E ela permite a entrada e saída de substâncias para que minha vida se desenvolva, né? Por isso que a gente diz que essa membrana, ela é semipermeável, porque ela permite a entrada e saída de algumas substâncias. E essa permeabilidade é seletiva, porque não entra tudo nem sai tudo. Então, ela é seletiva. Essas substâncias podem ocorrer por transporte passivo ou por transporte ativo.
O que é o transporte ativo? É um transporte em que ocorre com gasto de energia. Então, gasta ATP. E o transporte passivo não gasta ATP. Então, a gente precisa ter isso em mente. Transporte ativo e transporte passivo, com gasto de energia e sem gasto de energia. O transporte passivo, ele tem algumas características e exemplos. Ele acontece sem gasto de energia, a favor do gradiente de concentração do meio hipertônico para o meio hipotônico, e os exemplos que nós temos de transporte passivo são difusão simples, facilitada e osmose. E agora a gente vai ver como que cada uma funciona. Na difusão simples e na facilitada, a gente tem a presença, né, de uma proteína para facilitar. Não tem gasto de energia, hein? Eu preciso que você entenda o seguinte: aqui onde eu vou riscar de pretinho, ó, tem uma proteína, tá vendo? Uma proteína de canal. Ela está passando do meio interno para o meio externo e vice-versa. Essa proteína que está aqui, ela garante a passagem de substância, tá vendo aqui? E não gasta energia. Então, é um transporte passivo facilitado, é uma difusão facilitada. Facilitada por quem? Por uma proteína. Aqui não, ó. As substâncias elas passam por entre a bicamada fosfolipídica. Tá vendo? Essa substância está passando aqui, olha, me mostrando. Então, foi passivo também, foi uma difusão sem gasto de energia. Esse tipo de movimento, gente, a gente entende como um movimento passivo de soluto, ou seja, não é solvente. Solvente seria a água, por exemplo, né? Então, é o soluto que passa por esse mecanismo. A gente vai ver a osmose, que diferente da difusão passiva, né, facilitada, ela não é o transporte dissoluto, é o transporte de água. Então, quem se movimenta é a água. Vocês podem observar nesse GIF aqui, ó, com mais atenção, foca nele, vocês vão ver que a água está se deslocando. Olha o que está acontecendo ali, ó. A água ela sai de um lugar, de um lado e vai para o outro, na tentativa de igualar as concentrações, porque a água sai do meio menos concentrado para o mais concentrado dissoluto. Para quê? Para igualar essas concentrações, que haja um equilíbrio, tá? Isso é um exemplo lá que a gente já viu do sal dentro da batata, não foi? A água todinha que estava na batata, que a gente foi desidratando, ela vai saindo. Por quê? Ela tenta diluir o meio externo para buscar o equilíbrio. Em células animais, um exemplo que é muito cobrado é a osmose em hemácias. O que são hemácias? É importante a gente saber, né? Hemácias são células sanguíneas, são as células que eu tenho no sangue responsáveis pelo transporte de oxigênio. Lá dentro dela tem uma molequinha, né, de hemoglobina, que tem ferro lá no meio, que transporta o oxigênio. Essa informação aqui ela é importante, né? Ela é utilizada no cotidiano, por exemplo, para administrar medicações. As medicações não são administradas em soros fisiológicos, ou seja, um soro que tem a concentração aproximada do meu sangue, o mais próximo que conseguirem fazer. Por quê? Para não causar danos às minhas células. E aí eu vou dar o exemplo da hemácia. Dá uma olhadinha nessa hemácia aqui, ó, sendo colocada no meio hipotônico. No meio hipotônico, olha o que acontece com a água. A água entra para dentro da hemácia na tentativa de igualar as concentrações para dissolver os sais da hemácia, os íons da hemácia. No isotônico, que é igual lá o soro fisiológico, não acontece nada. Olha aqui, Gracinha, a hemácia está indo aqui feliz, porque a quantidade que entra é a quantidade que sai, né? Na solução hipertônica, a hemácia, ela tenta dissolver a concentração externa, ou seja, ela doa água para poder ficar em equilíbrio.
Quando ela doa água para ficar em equilíbrio, ela sofre um processo que a gente chama de plasmólise. Olha ali o que está acontecendo. Ela murcha. Está acompanhando comigo aqui, ó? Olha ela perdendo água e murchando. Ó, perde água e murcha. Já a hemácia no meio hipotônico, que ganhou água, ela vai enchendo, 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 até arrebentar e sofrer um processo que a gente chama de lise celular. Já em vegetais, a ideia é a mesma, mas o resultado não. Por quê? Os vegetais possuem parede celular de celulose, que confere maior resistência à célula. Então, quando uma célula vegetal é colocada em meio hipotônico, ela fica túrgida e não se rompe. Por quê? Dá uma olhadinha aqui. No meio hipertônico, essa célula vai perder água. E essa estrutura aqui que você está vendo cheia de água se chama vacúolo, vacúolo aquífero. A água sai e essa célula sofre plasmólise, ou seja, perda de água e encolhimento do corpo celular. No meio isotônico, ISO é igual, não vai acontecer nada. E, ou melhor, vai acontecer, né? Vai acontecer que o equilíbrio vai ser mantido. Já no meio hipotônico, essa célula vai receber água, o vacúolo vai encher de água e vai sofrer o quê? Turgência, que é a entrada de água na célula, aumento do volume e sem a ruptura. Por que que não há ruptura? Porque a parede celular confere essa proteção. Imagina se as células vegetais se rompessem, gente, com tantas alterações que a gente tem no nosso planeta, de salinidade, de quantidade de água no solo, não existiria vida, né? Transporte ativo é o último que nós vamos estudar. Ele tem gasto de ATP. Ele não transporta solutos, ele não transporta solvente, hein? Atenção, não transporta solvente, ele transporta solutos, como átomos, íons e moléculas, contra o gradiente de concentração. Então, o ativo ele é contra o gradiente de concentração. Quais são os exemplos que eu tenho? A bomba de cálcio nas nossas células musculares, a bomba de prótons na célula do estômago. Então, esses prótons muitas vezes causam aí o que a gente chama de gastrite, né? Existem vários tipos de gastrite, mas eu vou falar nessa relacionada com a acidez do estômago. E aí o médico prescreve lá uma medicação que interfere com essa bomba. Essa bomba de prótons, quais são os prótons? H+, são elas que provocam aí essa irritação da mucosa gástrica. E a bomba de sódio e potássio nos seus neurônios. E é por isso que estudar dá fome. Eu não fiquei 3 horas estudando, tem fome, por quê? A bomba de sódio e potássio que atua nos seus neurônios consome ATP, queima sua glicose. Olha o ATPzinho aqui, olha, fica olhando o GIF, vai aparecer. Ele vai explodir aí, ó, o ATP. O ATP ele é convocado para atuar nos seus neurônios na bomba de sódio e potássio. Não é contra o gradiente de concentração? Dá uma olhada na quantidade de íons K+, que eu tenho aqui e na quantidade de íons K+, que eu tenho aqui em cima. No citoplasma, ou seja, dentro da célula, e no fluido extracelular, ou seja, fora da célula. Olha o que está acontecendo aqui. A concentração é maior e a concentração menor das duas substâncias em ambientes opostos, né? Deixa eu reexplicar aqui de novo. Dá uma olhadinha no sódio indo lá para fora. Tem muito menos sódio aqui indo lá para fora, não é? Ou seja, do meio menos concentrado para o meio mais. Isso é contra a corrente, não é verdade? Ele está nadando contra a corrente, ou seja, ele está gastando energia. A mesma coisa acontecendo no sentido contrário com os íons de potássio, tá? Então, isso daqui é a bomba de sódio e potássio que atua nos seus neurônios para você estudar. Então, estudar dá fome. Estuda 3 horas aí que você vai ficar com fome. Tá de dieta, estuda bastante, que queima muita caloria. Dá uma olhadinha.
no próximo slide, em que nós vamos de exercícios, tá ok? Vamos lá. Esses exercícios, gente, são apenas para você fixar, né? O ideal é que vocês façam os exercícios que vocês têm no livro, ou dos exercícios de internet, que tenham um pouco mais dificultadores. Esses aqui são bem simples. Eu vou fazer porque você tem a opção aí de fazer o quê? Dar pause e realizar a questão. Eu já vou fazendo aqui, você pausa, tá? A célula é a menor unidade funcional e estrutural dos seres vivos, ou seja, o menor pedacinho meu que funciona. Ela é uma estrutura viva e, portanto, necessita de algumas substâncias para realizar suas atividades. Para controlar o que entra e sai, a célula conta com a membrana plasmática, porque a membrana plasmática é o quê? Uma membrana semipermeável com a característica de ter a permeabilidade seletiva. Observe as alternativas abaixo, marque aquela que indica corretamente o nome dado à capacidade da membrana de selecionar. Então, qual que é a palavra aqui? Selecionar as substâncias que entram e saem. Se ela tem essa capacidade de selecionar, gente, isso está falando de quê? Permeabilidade seletiva. Acertou? Tomara que sim. Questão número 2. Pausa aí para você ler e responder. A membrana plasmática permite que algumas substâncias entrem e saiam da célula. Algumas vezes, essa entrada e saída ocorrem sem o gasto de energia no transporte passivo. Outras vezes, no entanto, a célula apresenta algum gasto energético, transporte ativo. Marque a alternativa que indica corretamente o nome do transporte caracterizado pela passagem de moléculas do meio mais concentrado, ou seja, de moléculas, hein? Moléculas, eu não estou falando de água aqui, embora a água também tenha molécula. Moléculas do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, por uma membrana permeável e sem ajuda de composto presente na membrana. Não é fagocitose, né, gente? A gente nem viu isso, que fagocitose é um movimento de membrana, uma outra especialização. Qual que é a resposta, gente? Difusão. Não pode ser difusão facilitada, porque a facilitada tem uma proteína facilitando, né? Parabéns para quem acertou. Então, a osmose pode ser observada facilmente em nosso dia a dia, como quando temperamos uma salada. Após colocar sal no alface, com o tempo, observa-se que as folhas se tornam murchas. Isso ocorre por quê? Porque a água presente no vegetal move-se para o meio hipertônico. Parabéns para quem acertou. Assinale a alternativa correta a respeito da estrutura representada no esquema. Então, eu tenho aqui uma membrana plasmática e algumas proteínas, né? Leiam as alternativas e me falem aí qual que é a correta em relação a esse esquema. Proteínas presentes nessa estrutura podem estar envolvidas no transporte de compostos como glicose, conhecido como difusão facilitada. Se você teve dúvida em relação a alguma que você marcou que não é a correta, aí você me escreve perguntando, tá? Para a gente tirar sua dúvida, porque aqui a gente vai trabalhar só as corretas. O processo de salinização pode ocorrer em solos intensamente irrigados. Sais presentes na água de irrigação acumulam-se no solo quando a água evapora. Em algumas situações, plantas cultivadas podem passar a perder água pelas raízes, ao invés de absorvê-la. Quando isso ocorre, o que é que podemos dizer? Pausa e escolhe a alternativa. Vamos lá ver qual que é a resposta? Células da raiz perde água por osmose e torna-se o quê? Plasmolizadas. Muito bem. Então, eu selecionei aí alguns poucos exercícios só para a gente fazer uma fixação. Se teve alguma dúvida, basta me escrever, me procurar, tá bom? Façam os exercícios do material de vocês e bons estudos e boa prova. Um abraço para vocês, até mais.